Opa, boa noite pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos a mais uma aula de eletrônica analógica e hoje nós vamos falar da utilização do transistor como amplificador, tá bom? Porque lá desde o primeiro módulo você vem usando o transistor nas nossas aulas, né? E a gente fala, né, que o transistor é usado como chave eletrônica, normalmente acoplado com um sensor para acionar um dispositivo, né? Uma carga, um LED, uma lâmpada, um motor. Então aquele tipo de aplicação é chamado de transistor como chave. Agora, o transistor é utilizado basicamente em duas funções, né? Ou como chave eletrônica ou como amplificador. E aí, como amplificador, olha só, nós vamos usar esse circuito aqui, ó. Esse é um circuito base para explicar o funcionamento dos amplificadores, tá bom? E esses valores aqui, ó, né, dos resistores de polarização e de todo o circuito que nós vamos analisar, foi tirado desse livro aqui, ó, que é um livro muito legal sobre a parte de amplificação. Aliás, esse livro aqui, ó, do professor Malvino, de eletrônica, volume 1, tá? Porque tem o volume 2 também, este é o volume 1. Ele é basicamente um curso sobre diodos e transistores. E a parte de transistor como amplificador, eu acho sensacional desse livro. Tá? Quem puder verificar, quem puder olhar esse livro depois, ter acesso ao livro, né? É muito legal, porque ele explica assim detalhadamente toda a parte de amplificação, todos os processos de amplificação, né? E essa amplificação é feita em várias etapas. Para você ter uma ideia, no livro umas 100 páginas mais ou menos é sobre o transistor como amplificador, tá bom? Então é bem legal, né? Nas nossas aulas, é claro que não dá para ver toda essa parte, né? E o que a gente quer é uma introdução, é saber como ocorre a amplificação. Como que um sinal chega na antena de um rádio, por exemplo, né? E ele sai amplificado para ser jogado no alto-falante, certo? Então como que ocorre essa amplificação? Como que o transistor faz essa mágica, né, de amplificar, de aumentar o sinal? Então vejamos bem. Ó, olha aqui. No nosso circuito, então, a gente tem um transistor e temos 4 resistores, que são chamados resistores de polarização. A função desses resistores é colocar o transistor em um determinado ponto de operação. O que é esse ponto de operação? É um valor, olha aqui, ó. Esse ó é ponto de operação, é um valor de tensão de VCE, tá? E de corrente de coletor. Então está passando uma corrente de coletor aqui e tem um determinado valor de tensão também VCE, certo? Então isso é chamado ponto de operação, que a partir desse ponto de operação vai ser uma referência, né, para o sinal ser amplificado, tudo bem? Bom, aí nesse circuito aqui, ó, a gente tem aqui na entrada esse VE aqui, ó, observe VE 20 mV, 1 kHz. Tá? Observe que 1 kHz, olha a frequência, olha a tensão, 20 mV. De onde virá esse sinal aqui? Claro que agora nós vamos precisar de um equipamento chamado gerador de sinais. Por isso que você não vai montar esse circuito aí na sua casa não, né? Esse aqui é só para a gente entender o funcionamento, porque para montar precisaríamos instalar no laboratório do colégio, porque iríamos precisar desse gerador de sinais e de um osciloscópio, né, para medir a forma de onda, tá bom? Então, observe que a tensão de entrada, 20 mV, é bem pequenininha, bem pequena, porque a gente quer amplificar, claro, né? Então é como um sinal que chega na antena de um rádio, né, ou de um outro circuito qualquer que chega um sinal e você quer amplificar. Tá bom? E o gerador de sinais, esse aparelho que a gente tem lá no laboratório do colégio, você consegue ajustar essa tensão, né? Quanto você quer de tensão de entrada e qual a frequência também, certo? Coloca lá quantos hertz você quer. Nós vamos ajustar em 1 kHz, como eu disse, né? Como ele faz lá no livro do professor Malvino. Tudo bem? Bom, aí, olha só. Aqui a gente está usando 10 volts também, como lá no livro dele, né? Normalmente a gente usa 9 nas nossas experiências, mas vamos usar 10 aqui para, se você for continuar esse estudo aqui depois, lá no livro vai estar igualzinho, tá bom? Então 10 volts, observe, 10 volts aqui é a tensão máxima do circuito. Como eu te disse, esses resistores colocam no ponto de operação, o VCE é 5 volts, né? Agora veja bem, se nós temos 10 volts aqui a tensão da alimentação, e aqui nós temos, ó, nessa parte, o RC, a tensão VCE e o RE em série.
Então essa tensão da fonte aqui, que nós vamos chamar de VCC, olha, VCC, se eu somar a tensão nesse resistor, mais o VCE, mais a tensão no resistor de emissor, né? Certo? Se eu somar essas três aqui, dá a tensão da fonte. Tudo bem? Essa fórmula aqui vai ser importante para a análise do circuito para a gente entender como que ocorre a amplificação. Certo? E nós temos alguns capacitores no circuito aqui, né? E naquela primeira aula que a gente viu sobre filtros, a gente fala do comportamento do capacitor em corrente contínua e corrente alternada, né? E basicamente, né, o capacitor é utilizado nos circuitos amplificadores para poder separar, né, a tensão alternada da tensão contínua. Já que a tensão alternada ele deixa passar, né, o capacitor deixa passar e vai para o circuito. Tá bom? E aqui na saída, ó, que viesse a tensão de saída, que se nós ligássemos um alto-falante aqui na saída, né, só o sinal alternado que tem que ir para o alto-falante. Então o capacitor bloqueia a corrente contínua, né, não passa por ele, e a alternada passa e iria para o alto-falante. Então, né, para o alto-falante, a gente tem que jogar só o sinal alternado, né, para produzir as oscilações lá no core do alto-falante. Bom, então nós aplicamos uma tensão de entrada aqui, 20 mV, essa tensão de entrada vem aqui então, passa pelo capacitor, certo? Chega nesse ponto aqui e vai para a base do transistor, certo? Bom, aí o transistor, até antes de nós colocarmos o sinal alternado, ele estava funcionando assim, né? Chegava uma corrente de base aqui, tinha corrente de coletor, que é essa aqui, 1,1, e com essa tensão VCE, que é 5 volts, né? Bom, agora, quando chega um sinal alternado, veja bem, quando aumenta a tensão aqui, né, começou a chegar a tensão alternada, a tensão começou a aumentar aqui. Como aumenta essa tensão, aumenta a corrente aqui também na base. Se aumenta a corrente na base, aumenta no coletor, né? A corrente de coletor é proporcionalmente maior à corrente de base, né? Lembra lá do transistor como chave? A gente injeta uma pequena corrente na base aqui, dispara o transistor e passa uma corrente grande no coletor. Você aumenta a corrente da base, aumenta de coletor também. Bom, então está aumentando a tensão na base, aumenta a corrente aqui, aumenta essa corrente. Agora olha só, como aumentou a corrente aqui, vai aumentar a tensão nesse resistor, né? RC vezes I aumenta a tensão nesse resistor. Aumenta a tensão nesse resistor também, certo? E para continuar dando 10 volts aqui na soma, né, se o VCC é a soma dos três, e essas duas tensões aqui aumentaram, concorda que o VCE tem que diminuir, né, para continuar dando a somatória lá aos 10 volts? Então, aqui na saída, ó, vai começar a acontecer o seguinte, a tensão VCE, a tensão nesse ponto aqui vai começar a diminuir, né? A tensão vai começar a diminuir. Então era 5, vai começar a diminuir essa tensão, certo? E aí conforme vai aumentando mais aqui, chega no pico máximo, aqui vai diminuindo, chega nesse pico mínimo agora, né? Vem até aqui a tensão. Aí ela volta aqui para esse ponto zero. Quando ela volta para o ponto zero, ela começa a diminuir, certo? Como vai diminuindo a tensão aqui, vai diminuindo a corrente também na base. Começou a diminuir a corrente na base, começa a cair a corrente aqui no coletor, que é proporcional. Agora vai diminuir a tensão no RC e no RE, certo? Então, agora vai ser ao contrário, né? Vai começar a diminuir a tensão. Aqui no RC e no RE, essas tensões vão diminuindo. Para continuar dando 10, então, a somatória, o VCE vai aumentar, certo? Então o VCE, que inicialmente era 5, ele vai começar a aumentar agora. Vai começar a aumentar até chegar lá no máximo, quando aqui chega nesse ponto, né? Lá chega no máximo, depois volta para o zero, certo? Bom, aí, quando chega nesse ponto aqui, depois vai se repetindo os ciclos. Tudo bem? Então veja que nós temos uma variação no VCE que, veja, quando é o nosso circuito só com corrente contínua, a fonte alimentada com o circuito alimentado com a fonte de tensão contínua, nós tínhamos o VCE em 5 volts. A partir do momento que você coloca um sinal alternado pequenininho aqui, você causa uma perturbação aqui na base do transistor,
certo? E aqui no coletor vai aparecer aumentada essa variação, certo? Então nós vamos ter um sinal aqui na saída, um sinal amplificado, certo? Observe que ele aparece amplificado e invertido, né? Primeiro aqui é positivo, aparece o negativo aqui na saída. Por isso que no amplificador operacional lá, tem uma parte lá do estudo do amplificador operacional, que é amplificador inversor, né? Porque é esse caso aqui, né? Que ele amplifica e inverte o sinal. Tudo bem? Então, aqui vai aparecer primeiro o negativo e lá o positivo. Certo? Mas é um sinal de áudio, tudo bem, não importa. O importante é ter as variações para você mandar para o alto-falante. Tudo bem? Bom, e aí então, como você poderia comprovar isso? Medindo com o osciloscópio, né? Medindo a tensão aqui, 20 mV, e medindo a tensão na saída aqui, né? Esse 20 mV que a gente está supondo é valor de pico, tá bom? Para ficar mais fácil, né? Valor de pico é 20 mV. Aí vamos supor que você coloca o osciloscópio lá então, na saída e vai medir, né? Claro, no osciloscópio o valor de pico para ver quanto que deu o valor desse sinal amplificado. Tá? Aí você vai lá na tela do osciloscópio e mede um valor. Aqui, tá? Então, olha só, você mediu lá na tela do osciloscópio, por exemplo, uma tensão de saída de 3,2 volts. Né? Tá? 3,2 volts, então, você mediu essa tensão de saída. Tá? Bom, então você tem 3,2 volts na saída e 20 milivolts na entrada. Né? 3,2 volts é igual, vamos deixar tudo em mili para ficar mais claro o fator da amplificação. 3,2 volts é igual a 3.200 milivolts, certo? Então você foi lá na tela do osciloscópio e viu 3,2 volts, mudou para mili, 3.200, para a gente comparar com a entrada. Olha só, entrava 20 milivolts, não é isso, Thalita? 20 milivolts na entrada e está saindo 3.200, certo? A gente vai chamar de ganho de tensão, se você pegar a tensão de saída e dividir pela tensão de entrada, certo? Saída e tensão de entrada, então, olha só, 3.200 dividido por 20, certo? Aí fazendo essa conta a gente vai saber quanto que é o ganho de tensão, né? O quanto que esse circuito amplifica. Cortar esse zero com esse zero, fica 320 por 2, então o ganho é 160, certo? Bom, então observe. Saber o ganho de tensão do seu circuito amplificador é fundamental, né? Porque você vai saber quantas vezes ele vai amplificar um sinal, certo? No nosso caso, nós colocamos 20, ele amplificou 160 vezes e saiu 3.200 milivolts. Tudo bem? Então tá aí, olha como ocorre a amplificação. Observe, na entrada nós tínhamos 20 milivolts, né? Em cima do ponto de operação, que é os 5 volts, aí tem essa variação aqui, tá? Que aqui seria de 5 até quanto? 8,2, né? Que é o 5 mais... deixa eu ver essa cor aqui. Certo? Aqui seria o 8,2 volts, certo? Então tá aí, olha a nossa amplificação, como ela acontece, certo? Bom, aí, essa nossa aula, como é teórica, né, não vai ter atividade, mas se você tiver dúvida, anota no seu caderno aí, para o nosso encontro ao vivo, você fazer as perguntas que você quiser, né? Mas é importante você anotar as dúvidas enquanto você assiste o vídeo, porque senão, quando chegar no nosso encontro lá depois, mais tarde, você pode ter esquecido já, certo? Então, está assistindo, anota aí o que você quiser perguntar depois, beleza? Bom, e uma observação importante aqui, que nós vamos fazer, né, nas nossas aulas mais para frente, depois a gente vai ver o que determina esse ganho. O ganho desse circuito é 160, né, mas esse nós vimos o ganho na prática, né, 160. Mas quando você tem um circuito pela teoria, o que determina na teoria o ganho desse circuito, né? Vamos ver nas próximas aulas. Mas antes disso,
Veja que interessante, ó, que esse nosso sinal aqui está sendo amplificado até 8,2, certo? Quando a gente colocou 20 milivolts. Agora, como o ganho do circuito é 160, né, eu não poderia colocar aqui um sinal muito grande, né, para querer amplificar com esse circuito. Né? Por quê? Se eu coloco um sinal muito grande, né, na hora que ele vai amplificar, que ele vai aumentar 160 vezes, vai passar da tensão de alimentação, né? Vai passar dos 10 volts. Aí, isso é o que a gente chama de distorção do sinal. Eu vou fazer para você aqui, vamos supor que nós tivéssemos um sinal aqui muito maior, né? Vamos supor 100 milivolts, né? 100 já daria, 100 vezes 160 daria, né? Tá. Aí o sinal, ele ia ficar muito grande, ele ia passar daqui, ó, do 0, ele viria teoricamente aqui e lá passaria do 10. Né? Isso daria uma distorção. Distorção o que é? Cortar o sinal. Veja, o sinal ficaria assim, então. Começaria a ficar quadrado o sinal, tá vendo? Porque passou da tensão de alimentação. Né? Por isso que, veja, quando você tem um rádio alimentado a pilhas ou baterias, né, e a tensão é baixa, não dá para fazer um amplificador de ótima qualidade, que amplifique muito o som. Por quê? Observe que o que vai limitar a amplificação é a tensão de alimentação. Né? Por isso que quando... Sabe aqueles radinhos antigos lá que o pessoal levava pro estádio de futebol antigamente, né? E aquele radinho que não tinha fone de ouvido não, ficava um radinho assim, que alimentava com 2 pilhas, né? O som era muito ruim. Né? O som é muito ruim porque é só 3 volts, certo? Se é só 3 volts a tensão de alimentação, né, você tem pouco espaço para o sinal de áudio ficar variando. Né? Você tem pouco espaço. Na verdade, se você tem a alimentação com 3 volts, certo? E sem colocar o ponto de operação no meio aqui da reta de carga, né, você teria 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Né? Uma margem de tensão muito baixa para trabalhar. Então lá você não pode ter um amplificador com ganho de tensão muito alta, senão acontece isso, né? Distorce o sinal. Tá bom? E é o mesmo motivo também para quando você tem aqueles rádios portáteis, a pilha, né? Que você coloca várias pilhas lá atrás, né? Aí você tem o rádio com uma qualidade de som. Quando as pilhas começam a descarregar, o som começa a ficar ruim, né? Porque veja, quando a pilha começa a descarregar, a tensão da alimentação diminui, né? Então você diminui isso daqui, e aí você vai tentar aumentar muito o volume, ele já vai chegar lá, no ponto onde distorce, certo? Então, não dá para fazer, né, um rádio, um amplificador de boa qualidade, se a tensão de alimentação é baixa, se a fonte não é boa, certo? Você precisa de uma margem para ter essa excursão do sinal aqui. Beleza? Então, tá aí essa introdução aos nossos circuitos amplificadores. Tudo bem? Aí, mais tarde no nosso encontro ao vivo, a gente conversa e você faz as suas perguntas. Beleza?